O Senhor Jesus ressuscitou sozinho ou Deus o ressuscitou? Muitas pessoas, até mesmo estudantes da Bíblia Sagrada, quer dizer que o Senhor Jesus ressuscitou por conta própria, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus tem vida em si mesmo. E, na verdade, o Pai deu a ele vida em si mesmo. Mas será que o Senhor Jesus ressuscitou sozinho, ele por conta própria? Ou foi Deus que o ressuscitou? A Bíblia vai responder, né? A Bíblia fala para nós o que é necessário. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. E lá em Deuteronômio 29 fala: as coisas reveladas são para nós, e as não reveladas pertencem somente a Deus. Mas Deus quis revelar de uma maneira muito clara que quem ressuscitou o Senhor Jesus. Em Atos 2,32 diz assim: Deus o ressuscitou a esse Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Os apóstolos falando isso aí, que Deus o ressuscitou a esse Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Os apóstolos viram, né? E conversaram com o Senhor Jesus. Em Atos 2,24 diz: Deus, porém, o ressuscitou. Atos 2,24. Deus, porém, o ressuscitou, solto os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. Por eles quem? Pelos laços da morte. Então a Bíblia diz que o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós mataste. Jesus falando com o povo, né, que tinha matado Jesus. E Deus fez questão de revelar várias vezes que foi Ele, Deus, que ressuscitou seu Filho Jesus. Mas tem muitas pessoas que não gostam que falam. Eles querem que Jesus se auto-ressuscitou por conta própria, porque as pessoas afirmam que ele é Deus. E ele sendo Deus, ele mesmo sendo Deus, ressuscitaria ele mesmo. Mas só que eles esquecem de uma coisa, que Deus é imortal. Deus é imortal. Deus é invisível aos olhos dos pecadores. Nenhum homem, nenhum ser humano pode ver Deus. Se fosse Deus que fosse descer aqui na terra para morrer no lugar dos pecadores, quando ele descesse aqui na terra, todo mundo ia morrer. Por quê? Porque os olhos mortais não podem ver Deus. E Deus também não morre. Então Deus não morre. Deus é imortal, invisível, e habita na luz inacessível. Ninguém viu Deus. Atos 5,30 diz: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo escreveu assim: Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Está lá em Gálatas 3, 1. Fala: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos. Romanos 8,11 diz: o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais
pelo seu Espírito que em vós habita. Então, Paulo garante aqui, escrevendo aos Romanos, garante que Deus ressuscitou Jesus. Lá em Colossenses 2,12, tendo sido sepultado com ele no batismo, nós, tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, que o ressuscitou seu Filho Jesus dentre os mortos. Quem ressuscitou o Senhor Jesus? Deus. Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O Senhor Jesus não se ressuscitou sozinho. Ele não se auto-ressuscitou. Ele foi o Pai que ressuscitou. Romanos 10,9 diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se as pessoas não creem que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, não será salvo. Então, nós temos que acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi sepultado e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não foi o poder dele, porque o morto não tem poder para ressuscitar sozinho. E o Senhor Jesus morreu de verdade. Ele ficou aqueles 3 dias ali, ele morreu de verdade. Ele não existiu durante aqueles 3 dias. Ele apagou. Ele dormiu no pó. Como morre qualquer outra pessoa, ele morreu. Ele ficou 3 dias. O espírito dele saiu. Qual o espírito que saiu do Senhor Jesus? É o fôlego de vida. O ar que ele respirava, é o espírito de vida, saiu dele. E a matéria ficou inerte lá na terra. Só que ela não apodreceu, porque nele não havia corrupção. Então, como ele era santo, a terra não consumiu ele. Ele não deteriorou, ele não cheirou mal. Ele ficou perfeitamente lá, na sepultura. Ao 3º dia, Deus o chamou. O anjo, Deus chamou, né? E ele ressuscitou novamente. Aí voltou nele o fôlego de vida, o espírito de vida, e ele se tornou novamente o Filho de Deus. Filho de Deus. Os trinitarianos não gostam que fala que Deus ressuscitou seu Filho Jesus. Os trinitarianos não gostam, não, porque eles querem que Jesus seja Deus e que o Senhor Jesus se auto-ressuscitou. Mas o Senhor Jesus não é Deus. Ele não é Deus. Ele precisou de que Deus o ressuscitasse dentre os mortos.